Tudo bem, pessoal do oitavo ano? Tudo bem com vocês, minha gente? Espero que vocês estejam bem, né? A nossa luta, a nossa caminhada. E hoje a nossa aula de religião vai ser sobre o mundo árabe antes do islamismo, né? Então, como é que era é, o Oriente, né? Como é que era aquela região onde hoje fica o Oriente Médio, o Iraque, o Paquistão, o Irã, a Turquia, né? A Arábia Saudita, como eram esses países antes do islamismo, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre o mundo árabe antes do Islã, né? É bem interessante, minha gente, esse assunto, porque acho que poucas pessoas ficam se imaginando, né? O mundo árabe sem ser muçulmano, né? Então imagine o mundo árabe não muçulmano, né? Um mundo árabe que não é muçulmano. Coisa quase impossível, né, da gente hoje desassociar, né, o árabe do Islã. Mas a gente tem, né, árabes, né, pessoas que são desses países que são cristãos, né, nem toda a população é 100% muçulmana, né. E aí eu trouxe essa informação hoje para vocês. Nossa aula, o tema da nossa aula de hoje, né, de religião vai ser isso, né, o mundo árabe antes do Islã. Podem pôr aí no caderno de vocês a data, né, 10 de setembro, né, o mundo árabe antes do Islã. E é interessante, minha gente, porque é o seguinte, o Islã, né, o islamismo só vai surgir, o mundo muçulmano só vai surgir no ano 610 depois de Cristo. Então, quando Maomé tinha cerca de 40 anos, né? Maomé ele nasceu no ano de 570 depois de Cristo. Quando Maomé tinha 40 anos, ele disse que estava numa caverna, né? Ele se retirou para uma caverna na cidade de Meca. E nessa caverna, o Maomé, o Mohammed, né? Disse ele que recebeu uma revelação do anjo Gabriel, é o mesmo anjo que teria revelado a Maria, a Virgem Maria, né, que ela daria a luz a uma criança, a um menino, né, e que esse menino seria a luz do mundo. Né. Então esse mesmo anjo, o anjo Gabriel, teria revelado a Maomé, Mohammed, né, que ele seria o mensageiro de Alá. Né. Alá é o nome de Deus na religião islâmica, né, no islamismo. Mas como era, né? Se o islamismo só vai surgir no ano de 610 depois de Cristo, como era o mundo árabe antes dos muçulmanos, né? Então eu trouxe essa informação para vocês hoje que é bem interessante. Vejam bem, eu dividi alguns países, eu vou mostrar para vocês aqui o mapa, né? Eu estou com o mapa aqui, ele é bem grande, né? Não sei se vocês vão conseguir ver tudo aí. Então eu estou com o mapa aqui para vocês para mostrar uma coisa interessante, né? Quando a gente avança aqui, ó, daqui para cá, aí a gente tem o Egito, né? E aqui a África, né? E aqui subindo a gente vai chegar na Europa, né? Veja, então até aqui praticamente na divisa com a China, com a Índia, né? Até essa região aqui, daqui praticamente, né? Daqui da Península do Sinai, já no Oriente Médio, até praticamente o Sul Asiático, né? Nós temos aqui, desta parte onde está a minha mão, do Sul Asiático, até o Oriente Médio, que é aqui. Isso é o mundo árabe. Aí nós temos Irã, Arábia Saudita, Afeganistão, Quirguistão, Turquia, Síria. Então, toda essa região aqui imensa é o mundo árabe. Veja, cada povo desse, antes do islamismo, cada povo desse tinha uma religião diferente. Eram mundos diferentes, culturas diferentes. Então eu trouxe aqui para vocês algumas informações. Primeiro, as pessoas que viviam na Turquia,
que hoje hoje é a Turquia, antigamente era o Império Bizantino, ou o Império Romano do Oriente, acho que vocês devem ter estudado sobre isso, eles eram cristãos, né? Então o povo da Turquia era majoritariamente cristãos, né? O povo do Líbano também era cristão. O Irã se dividia entre duas religiões. O Irã se dividia entre o zoroastrismo, que era a religião liderada pelo profeta Zoroastro ou Zaratustra, que ensinava sobre dois deuses, né? Um deus do mal e um deus do bem. O deus do bem era representado pelo fogo, pela chama, que deveria ser cultuado, reverenciado, e o deus do mal, representado pela escuridão, né? E foi uma das primeiras religiões monoteístas, né? Dizem que o zoroastrismo, embora tivesse dois deuses, né? Era uma religião monoteísta, considerada por alguns. E também no Irã a gente tinha o mandeísmo, que cultuava os ensinamentos do profeta Mandas, né? Então Mandas vai dar origem ao mandeísmo, que é uma filosofia também parecida com o zoroastrismo, né? Em torno de dois deuses, um do bem, um do mal, né? Muito parecidas as duas religiões. Então a Turquia era cristã, o Líbano era cristão, o Irã cultuava essas duas religiões, zoroastrismo e mandeísmo. A Arábia Saudita cultuava muitos deuses, era um povo politeísta, né? Tanto é que a cidade de Meca era considerado o centro religioso, né? Havia a Caaba, que era o altar dos deuses, né? Ficava na cidade de Meca, e lá havia as estátuas de várias divindades, né? E lá as pessoas levavam oferendas e doações, né? Para esse centro de peregrinação religioso, né? Nós tínhamos a cidade Omã, era um outro povo, né? Omã é um país. Omã também cultuava muitos deuses, né? Os deuses árabes. O Egito era cristão, né? Havia deixado de ser politeísta no ano de 380. Então, no ano 380 depois de Cristo, os egípcios não eram mais politeístas, não cultuavam mais os deuses egípcios, né? A partir do ano 380 depois de Cristo, os egípcios passam a ser cristãos. O Iêmen era outro país que também cultuava vários deuses, era politeísta. Vejam, deuses árabes, né? Arábia Saudita, Omã, Iêmen, Iraque, Afeganistão, esses países cultuavam deuses árabes. Os árabes tinham deuses, não era um deus só, eram deuses. O deus da guerra, o deus do trovão, o deus da comida, né? Então eram deuses. Os árabes eram politeístas. Israel, né? A Palestina era um local que era interessante, porque a Palestina tinha duas religiões monoteístas, né? O judaísmo e o cristianismo, né? Dividiam o território. A Síria era cristã, né? Majoritariamente Damasco era um centro de peregrinação, né? Cristã. Inclusive Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Saulo, né? de Tarso, ele fala, né? Cita nas suas cartas, né? Damasco, né? A igreja de Damasco. Então, e o Egito, como eu disse a vocês, era cristão. Então veja que o mundo árabe era totalmente diferente do que ele é hoje. A maioria dos países cristãos, uma parcela politeísta, né, cultuava os deuses árabes, e uma parcela também cultuava outras religiões filosóficas, né? Então veja que era um mundo totalmente diferente. Tanto é que o Maomé diz que ele foi levado para ir para uma caverna, refletir e pensar, né, sobre qual era a religião verdadeira, porque ele estava confuso, né, diante de tantas religiões que havia no mundo árabe, né? Aí nisso ele afirma, né, que recebeu a revelação do anjo Gabriel, e daí o anjo Gabriel teria dito a ele, né, que ele seria o mensageiro de Alá e levaria, né, os ensinamentos de Alá para todo o povo árabe, né? E é daí que surge o islamismo, né? E a partir do ano 610,
Quando surge o islamismo, todas essas religiões começam a cair, né? E o mundo árabe passa a ser predominantemente muçulmano, né? Mas isso vai ser um processo que vai levar isso vai levar praticamente 200, 300 anos. Então vão levar 3 séculos para que o islamismo se consolide, né? 2 séculos mais ou menos para que o islamismo se consolide, se torne a religião majoritária, né, daquela região. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Hoje falamos sobre o mundo árabe, né, pré-islâmico, antes do islamismo, e vimos, né, como eram esses países, né, antes do mundo muçulmano se instalar, né. Deixo meu forte abraço para vocês, minha gente. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau.